aí, então, né? Então, vou me apresentar de novo, né? Eu sou a Joyce, coordenadora do curso de Física. Estou aqui bem feliz, né, em dar o início à Semana da Física, uma semana aí pensada pelos professores do Núcleo Docente Estruturante do curso de Física da PUC Minas. Gostaria de agradecer aí à professora Kelly, ao professor Bruno Jefferson, por estarem à frente aí da organização, né? Trabalharam bastante aí nos últimos dias, organizando aí o evento. Muito obrigada aí aos dois, né? Agradeço também aí antecipadamente aos palestrantes que estarão aqui com a gente ao longo da semana, né? Muito obrigada pela disponibilidade, aceitaram o nosso convite com muita gentileza, né? Amanhã receberemos a professora e pesquisadora Elisete, na quarta-feira a professora Samira e na quinta o professor Newton. A Elisete, a Samira e o Newton foram alunos do nosso curso, né? E estarão aí com a gente ao longo da semana, falando um pouquinho da trajetória, do trabalho deles. E as palestras serão mediadas pelos professores do curso, e hoje o encontro será mediado pela professora Júlia. Né, Júlia? Tudo beleza aí? Né? Tudo ótimo. E obrigada, viu, Júlia? Obrigada aí também pela sua disponibilidade. E Gabriela, né? Muito obrigada aí, tá? Por essa disponibilidade toda em vir falar com a gente de um tema, assim, acho que cada vez mais atual, né? Importante, não só para as meninas da física, mas para os meninos também, né? Para toda a comunidade aí, tá bom? E para te apresentar, então, eu vou passar a palavra para a Júlia, ela que vai te apresentar, tá? Obrigada e uma boa palestra para vocês, né? Para todos nós, tá bom? Um abraço aí, pessoal. Boa noite, pessoal. Meu nome é Júlia, eu sou professora de Física aqui na PUC Minas, né? E vou apresentar a Gabriela brevemente, né? Ela tem um currículo bem extenso, vou ser breve aqui. Ela é professora de Física na UFRJ desde esse ano, né, Gabi? Começou esse ano. Como a Raíssa já tinha adiantado, ela tem 3 pós-doutorados, eu nem sei contar aqui ao certo, mas ela é graduada e fez mestrado em Física na UFMG, fez doutorado na UFRJ, fez pós-doutorado na UFRJ, na Áustria, né? E também na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ela foi professora visitante recentemente na Universidade de Massachusetts, em Boston, e é membro do corpo editorial da Quantum Science and Technology e membro do grupo de trabalho de gênero da Sociedade Brasileira de Física, né? Ela desenvolve pesquisa em física teórica e experimental, com ênfase em ótica quântica e informação quântica, principalmente em sistemas quânticos de geração de imagens, fundamentos de mecânica quântica, decoerência e emaranhamento, e também faz pesquisa em educação em física, com ênfase na promoção de equidade e diversidade na física, e que a gente tem começado a ter uma colaboração juntas, né, Gabriela? Tem sido um grande prazer trabalhar com você. E também já faço propaganda aqui, tem participado do grupo de estudos de mulheres na física e pessoas menos representadas na física, e ensino, né, nesse sentido também, um grupo de estudos que tem acontecido em parceria da PUC com a FMG e com a Gabi também, outras pessoas de fora, então convido todo mundo que quiser para fazer parte com a gente. Gabi, é com você. Estarei por aqui. Obrigada. Agradeço muito, né, ao convite da Júlia inicialmente, né, e da Joyce, muito obrigada, e da Kelly, os organizadores do evento, agradeço profundamente, que para mim é uma oportunidade também de organizar um pouco as minhas ideias e colocar um seminário de pé para isso. E agradeço a todo mundo que está aqui assistindo. Eu sei que é uma segunda-feira à noite, né? Então, na hora do jantar. Então,
Então, agradeço. Tá. Bom, quando me pediram para falar sobre mulheres na física, a primeira coisa que vem à mente são dados como esses, ou seja, que nos mostram que não só, né, estamos na física atraindo uma proporção pequena de mulheres para a física no Brasil e no mundo, né, ou seja, 24%, como o número, né, a proporção de mulheres na física vai caindo, né, ao longo da carreira. Então, não só a física não está atraindo mulheres em proporção, né, na sociedade, como ela não está conseguindo manter, né, essas mulheres, as mulheres não estão dando continuidade e progressão na carreira, né, possibilidade disso. E, de fato, uma pessoa uma vez me falou, um professor me falou, vocês estão com muita pressa, né? Quando eu fui dar uma palestra desse tipo. E aí eu mostro esse gráfico, que mostra que não muda muito, né? Nos últimos anos, a proporção de bolsistas de pesquisa no CNPq, né? Em relação à proporção de homens bolsistas. Só que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né, para a gente não pensar, como a gente faz muitas vezes na física, simplificar o problema. Então, imaginar que a física é uma caixa rígida, né, de dimensões finitas e que não é maleável e que dentro tem um monte de bolinha, né, todas iguais, homogêneas, azuis, e que a gente tem que dar um jeito de enfiar uns triângulos, né, rosinha lá dentro e o problema é resolver quantos triângulos a gente consegue colocar nessa caixa antes que ela exploda. Não é exatamente a forma de pensar, na minha opinião, né? A Judith Butler nos fala, a insistência sobre a coerência e unidade da categoria mulheres rejeitou efetivamente a multiplicidade das intersecções culturais, sociais e políticas em que é construído o espectro concreto de mulheres. Ou seja, mulheres concretamente na vida real não é uma categoria única, mas são diversas e muitas e diferentes. E é impossível separar a noção de gênero das interseções políticas e culturais em que, invariavelmente, ela é produzida e mantida. Né? Aí me vem a pergunta, quem são as mulheres na física? Né? E aí aparecem, né, sempre as fotos das 4 prêmios Nobel na história da física. E aí eu vejo aqui, né, 4 mulheres brancas, nórdicas, com um acesso muito particular à educação e a bens materiais. Né? E aí sempre me vem nessa hora, né, o discurso muito famoso, né, da Sejourner Truth, que foi uma abolicionista, né, importante, né, na abolição da escravatura nos Estados Unidos e que tem vários discursos potentes, que ela era uma grande oradora. E um dos discursos dela mais famosos, talvez o mais famoso, ela fala, e eu não sou mulher? Ela fala, vocês estão aqui, vocês não deixam as mulheres, né? Vocês carregam as mulheres em carruagens, não deixam elas colocarem os pés na lama, vocês se preocupam com elas, né? E eu não sou mulher, né? E eu tenho braços e pernas e eu não sou mulher. Então, esse é um discurso poderosíssimo dela e é considerado, né, um dos discursos que marcam, né, os feminismos negros. Então, eu me pergunto, né? Então, as mulheres negras não são mulheres? Quando a gente está falando de mulher na física, a gente não está falando de mulheres negras também? E, de fato, quando você olha a linha do tempo do Brasil, você vê que, né, a fundação da Escola de Engenharia do Rio foi em 1810, ou seja, né, os homens acesso a estudos em engenharia e, obviamente, por consequência, estudos em física. Aí você fala de 1827 e 1879 são marcos na presença de mulheres em escolas e universidades, né? Mas que mulheres são essas? Vejam bem, a Lei Áurea só foi promulgada em 1888. Então, quando a gente fala de mulheres, essas mulheres que podiam frequentar o ensino superior em 1879, certamente elas não eram as mulheres escravizadas. E isso
isso, o efeito disso se estende até hoje, né? Então, se você olha no censo, né, o último censo, 2019, 18 aqui, você vê que a taxa de analfabetismo entre pessoas, né, pretas e pardas é muito maior do que de pessoas brancas, né? E se você olhar, né, na questão na autodeclaração entre docentes universitários no Brasil, eles somam nem 16%. E na população brasileira em geral, pretos e pardos são 56%. Ou seja, esse efeito perdura até hoje, né? E as mulheres negras acessam cerca de 30% a menos das bolsas de produtividade em pesquisa dados pelo CNPq em relação às mulheres brancas, né? E mais do que isso, né? Nesse trabalho do qual a Simone, que está assistindo, participou, né, num trabalho com a Sociedade Brasileira de Física, a gente também mostra que, pelo menos nas pessoas que responderam, houve uma subrepresentação grande na sociedade de pessoas negras e pardas, pretas e pardas, que constituem pessoas negras no Brasil, essa é a denominação. Então, apesar das contribuições fundamentais do feminismo no Brasil para a discussão da discriminação pela orientação sexual, não aconteceu o mesmo com outros tipos de discriminação, tão grave como a sofrida pela mulher, a de caráter racial. Já nos disse Lélia Gonzalez. Então, eu vou propor que, né, eu não estou propondo, né, várias pessoas já proporam, né, e eu estou propondo só aqui, que a gente não possa abrir mão de uma discussão interseccional da relação entre mulheres, raça e classe. Então, eu reformulo o título da palestra como Mulheres, Raça e Classe na Física, né? E a perspectiva, obviamente, que é a perspectiva minha, então a perspectiva de uma mulher branca do Sudeste, de classe média alta, cujos pais são acadêmicos. Por que é importante essa perspectiva? Porque se uma mulher negra fosse dar essa palestra, seria outra palestra. Se uma mulher de uma classe que nasceu com os pais com renda menor ou com escolaridade menor, tivesse dando essa palestra, seria outra palestra. E é importante eu pontuar a minha posição na hora de falar sobre esses temas, né? E o Paulo Freire já nos disse, a teoria sem a prática vira verbalismo, assim como a prática sem teoria vira ativismo. E ativismo, ele está fazendo num sentido ruim, não no sentido bom da palavra, né? No entanto, quando se une a prática com a teoria, tem-se a praxis, a ação criadora e modificadora da realidade. Só a praxis pode transformar a realidade e transformar a realidade das pessoas. Então, eu não vou poder falar só de blá, 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 né, como diz o Paulo Freire. Então, eu vou pegar uma experiência, que foi essa experiência que eu tive com as sementinhas, e eu vou destrinchá-la, fazer uma análise a partir dela, dessa questão de mulheres, raça e classe no Brasil. Esse foi um projeto de extensão que foi coordenado por Laura Borges na UFRN, e eu tive o prazer de participar com ela da elaboração do projeto, da execução do projeto, enfim, e foi, para mim, um marco na minha visão sobre essas relações, né, essas intersecções na física e no Brasil, tá? E também eu tenho que avisar que nosso projeto não podia ter acontecido sem as nossas alunas maravilhosas e sem as professoras Nair e Camila, que de uma das escolas em que trabalhamos, elas são professoras de uma dessas escolas, mas elas nos deram suporte ao longo de todo o processo, principalmente na definição da execução do projeto, como nós nunca trabalhamos com crianças e elas trabalham no dia a dia. E elas já têm projetos maravilhosos que a gente pôde, né, trabalhar em cima também. A gente se baseou muito, esse foi um estudo muito importante para a gente, em que mostra o seguinte, que quando você faz uma análise, você fala com as crianças, né, que tem muita gente onde eu trabalho, por exemplo, tem muita gente onde eu trabalho, mas tem uma pessoa lá que é muito, muito especial. Essa pessoa é muito, muito esperta. Ela descobre rapidamente como fazer as coisas e encontra respostas mais rapidamente do que as outras pessoas. Essa é uma pessoa muito esperta. Aí você pergunta o gênero que tem essa pessoa, como elas imaginam essa pessoa. E quando elas têm 5 anos de idade,
a proporção de alunos e alunas, né, estudantes que falaram do seu próprio gênero, né, que acharam que essa pessoa esperta era do seu próprio gênero, era equivalente. Mas aí, ao longo dos anos, foi diminuindo essas... Estão escutando o som? Peraí, Gabriela, eu vou silenciar todo mundo aqui, aí você tira coloca o seu microfone de novo. Ixi, agora como é que coloca o microfone de novo? Tá, melhorou? Foi? Alô? Sim, tá certinho agora, Gabriela. Isso. Aí, então, quando elas vão crescendo, elas não ocorre uma diferenciação né, nesse sentido. Então, e aí quando você pergunta quem são as pessoas com melhores notas, as meninas tendem a falar que são, né, tem uma proporção maior de meninas que falam seu próprio gênero do que meninos que falam seus próprios gêneros. Então, aí eles depois perguntam, então vamos fazer umas tarefas, umas brincadeiras. Essa brincadeira aqui é só para pessoas, as pessoas que são muito, muito espertas devem escolher essas tarefas. E as pessoas que são muito, muito espertas, né, e as pessoas que trabalham duro, elas se dão melhor nesse outro tipo de tarefa. Aí os alunos e as alunas têm que escolher qual tarefa fazer. Aí as meninas tendem a escolher mais a tarefa que elas são de trabalho duro, e os meninos mais as tarefas que fala, né, que a pessoa tem que ser muito esperta, inteligente e tal. Então, o que acontece, né? E isso eles falam que tem um efeito cumulativo com o tempo. Então, é importante ter intervenções nessa idade já para fazer esse estereótipo de gênero. Então, na reunião com mães e pais, primeira coisa que a gente fez, pegar assinatura de termo de autorização, e uma mãe falou assim, peraí, vocês da universidade, vocês vêm aqui, fazem um encontro com esses meninos e somem. Eu quero saber se vocês vão fazer se vocês vão realmente, né, fazer alguma coisa para esses meninos. E essa pessoa estava mais do que certa, né? Esse relatório que saiu agora, fresquinho, né? Fala que é improvável que simplesmente contar às meninas sobre ciência faça grande diferença ao gap de gênero, né, nas ciências, a não ser que outras estratégias de apoio às meninas sejam implementadas, ou seja, tem que ter estratégias continuadas de apoio às crianças, né? Agora eu não sei o que está acontecendo porque ele não está mexendo. Ah, tá. E esse relatório da Unesco, né, de 2015, ele fala que a intervenção nessa questão, para diminuir nessa diferença na questão de subrepresentação de gênero, ela tem que ser tanto no nível do educando, quanto da família, né, e da escola como um todo, institucional, e da sociedade como um todo. Então, assim, você não pode, em nenhum caso, trabalhar em só uma dessas esferas. É importante para aumentar a representação de meninas nas áreas de ciência e tecnologia, tem que ter intervenções em todas essas camadas, né? Todas elas conjuntamente. E a gente fez entrevistas, né, que foram elaboradas pela Marina, a Natália e o Siddhartha do Instituto do Cérebro, que eram entrevistas, sim, muito simples, que perguntavam, né, para fazer uma análise de discurso das crianças, que perguntava o que você acha que um menino pode ser quando crescer? O que você acha que uma menina pode ser quando crescer? A nossa hipótese é que os meninos iam falar mais áreas relacionadas à ciência e tecnologia e as meninas iam falar menos áreas relacionadas à ciência e tecnologia. Aí, o que a gente... Isso aqui é um punhado das coisas que a gente escutou. Então, do lado esquerdo, né, dos meninos, lixeiro, professor, motorista, policial, cozinheiro, jogador de futebol, trabalhador, piloto de avião, médico, bombeiro, cuidar do filho e da mulher. Um punhado do que as meninas falaram: professora, enfermeira, médica, faxineira, cozinheira, manicure, trabalhadora, trabalhar em mercado, veterinária, mãe. Ou seja, onde é que você está vendo ciência e tecnologia aqui? O mais próximo são os médicos e as médicas, né? Os enfermeiras. Então, isso nos faz perguntar: quem pode ser cientista, né? De fato, realmente, essas crianças, elas têm razão, vamos escutá-las. Quem pode? Se você olha, né,
a percentual de pessoas no Brasil entrevistadas, né, essa grande pesquisa que ocorre a cada 5 anos, segundo a declaração de visitação a espaços de difusão científico-cultural e participação em eventos de ciência e tecnologia por renda, a gente entende o que está acontecendo. Então, as camadas mais altas, né, de renda mais alta aqui em cinza, tem muito mais acesso a espaços de difusão de ciência e tecnologia do que as camadas, população com renda mais baixa. E esse grupo que a gente estava trabalhando de crianças era de uma renda, assim, a mais baixa imaginável, assim, o índice, né, IDH daquela região era baixíssimo, que a gente estava trabalhando, né, naquela região, na periferia de Natal. E aí você olha, não à toa, né, o interesse em ciência e tecnologia, né, também é diferente nas diferentes camadas de renda. Então, pessoas com renda mais baixa tendem a ter menos interesse, né, em ciência, declarar menos interesse em ciência e tecnologia, e as pessoas com renda mais altas declaram maior interesse em renda e tecnologia, em ciência e tecnologia. Não é à toa, né? Mas se a gente olha o que é renda, a gente vai ver a relação de gênero e classe. É isso e raça, que é a questão da interseccionalidade. Ou seja, se você olhar mulheres brancas em relação a homens brancos, tem uma proporção da renda que, tudo bem, é menor do que a de homens brancos, mas ainda é muito mais próximo do que de um homem negro ou de uma mulher negra que está na base da pirâmide. Isso é intersecção de gênero, raça e classe. Ou seja, as mulheres negras têm uma menor renda do que homens negros, homens brancos, mulheres brancas, né? Então, a gente vê que isso tudo é correlacionado, é tudo um todo, a gente não pode separar esses conceitos, né? Agora, se você também está achando que a questão de raça e classe é uma coisa só, que aqui no Brasil não tem discriminação racial, que eu devia colocar essas duas coisas como uma coisa só, eu sugiro você dar uma pequena googolada, bota no Google, e você rapidamente vai ver pesquisas do IPEA, pesquisas de universidades importantes, mostrando que, na verdade, no Brasil, se você tem pessoas saindo da mesma classe e diferentes, né, e uma pessoa branca e uma pessoa negra tem menos chance de subir na vida, de arranjar um emprego, de estudar, tá? Então, agora voltando para sementinhas, o que a gente fez foi separar as meninas dos meninos. A importância disso, né, é incentivar atividades, né, do mesmo sexo, para aumentar a autoconfiança das meninas e as possibilidades delas se expressarem. E depois a gente fez uma apresentação das cientistas. Mas quem são cientistas, né, para as meninas? Quem são cientistas? É Marie Curie, com aquela cara deprimida, com aquele vestido preto longo, para essas meninas no Nordeste, naquele calor danado? Elas não iam nunca se identificar. Então, as cientistas somos nós mesmas, isso que é importante. Pessoas curiosas e acessíveis. É muito mais importante um modelo próximo do que um modelo distante. E a gente traz, né, fotos da gente como criança, a gente fala um pouco da nossa infância, e assim as meninas podem se relacionar e se imaginar naquele papel. E eu acho que isso, né, essa proximidade, uma coisa que o Paulo Freire fala muito, as coisas da gente se abrir, né, primeiro, né, da gente também contar um pouco da gente, eu acho que isso é muito importante. E também a gente tinha uma mascote, que é a Duda, que é essa boneca, né, que a Mara fez. E várias meninas comentaram com a gente, amaram a Duda era uma menina cientista e tal, que, nossa, a Duda tem a mesma cor que eu, que ótimo, isso era uma coisa que fez a maior diferença, né, engraçado, você acha que isso não faz, mas faz a maior diferença para várias crianças, o fato da Duda, né, o fato da Duda ter a mesma cor minha, né, da criança pensando, faz a maior diferença, né, a mesma cor da criança. Então, realmente, a sensação de pertencimento social guiava, até na Suécia, o lugar com maior equidade de gênero, guiava a escolha de mais homens para carreiras em ciência e tecnologia do que mulheres para a área de saúde, ensino básico e doméstica.
Ou seja, até na Suécia, né, a sensação de falta de pertencimento social, quando você não vê pessoas, né, representadas, né, que se parecem com você, pode te estimular a fazer aquele estudo. Então, é importante desenvolver a consciência de gênero, e eu diria de raça e de classe, na sala de aula, e incentivar as meninas no aprendizado de assuntos científicos. E depois a gente fazia oficinas experimentais de ciência com as meninas, e com os meninos a gente fazia oficinas lúdicas, artísticas, e aí, com as meninas, né, a gente era uma aprendizagem baseada em investigação, que é algo que, na verdade, até a Júlia me introduziu, e eu sou muito agradecida a ela por me introduzir essa ideia. E a primeira coisa é estimular a curiosidade e estimular os alunos, né, estudantes a fazerem perguntas. Depois a investigarem com as mãos, a fazerem aquele experimento, pegar, tocar, tentar, né, e criar a partir daquilo, né. E depois é importante a reflexão e o compartilhamento daquele conhecimento. Então, o compartilhamento acontecia como? As meninas ensinam os meninos. Isso dá um empoderamento enorme. A gente tem que tomar muito cuidado, que às vezes a gente está dando aula e a gente está falando para as mesmas 5 pessoas. Eu não sei se vocês já perceberam isso, mas eu tenho que tomar maior cuidado, porque é muito bom falar com essas 5 pessoas, porque elas interagem com a gente. Mas a gente tem que ver que essas pessoas, geralmente, elas têm oportunidades outras fora da sala de aula, e por isso que elas têm essa confiança lá dentro. Então, se a gente tem que dar a oportunidade, né, para as meninas falarem, dar oportunidade para aquelas pessoas tímidas falarem, as pessoas que não querem falar, criar um espaço em que elas se sintam à vontade para falar. Então, isso é uma questão, né, que também eles colocam nesse relatório aqui, e que a gente sentiu que tinha um poder muito grande nesse momento de ensinar, era um poder muito mágico. Depois a gente fez a entrevista de novo, e eu não posso dar o spoiler porque a Marina vai publicar esse trabalho, mas já começou a aparecer a palavra cientista, tanto nos meninos quanto nas meninas, porque de fato, qual que era o objetivo daquele trabalho Sementinhas da Ciência agora? Agora, a gente percebeu que o objetivo era que qualquer um daqueles estudantes, meninas ou meninas, fossem para a universidade, já era um ganho enorme. Não tinha isso de ser uma coisa só para incentivar as meninas, né? E aí a gente entregou o caderno de experimentos da Duda, né? Que é um caderno que a gente fez com muito carinho e que a gente só conseguiu imprimir para todo mundo, né? Porque teve financiamento coletivo, muitas pessoas aqui, inclusive, participaram, eu agradeço demais. E as crianças iam ali, refaziam os experimentos, escreviam ali no caderno e podiam compartilhar de novo a ideia de disseminar, né, aqueles experimentos. E a gente teve várias histórias de meninas chegando na sua cidade e chegando, levando para todo mundo e querendo, né, todo mundo querendo caderno, então foi muito positivo. E é importante, de novo, a presença da Duda aqui, porque alunas e alunos precisam se ver nos materiais didáticos. Então, quando a gente está elaborando prova, aula, tem que tomar um cuidado se a gente não está colocando só as mesmas pessoas, só meninos, só pessoas brancas, só, sabe, pessoas de um certo jeito, né? Porque as crianças precisam se ver naquele material didático. Depois a gente trouxe as crianças à universidade, né? E aí esse momento também é muito interessante, porque a gente convida pais, e vieram algumas mães, irmãs e irmãos também são convidados. E, assim, nossa, um sucesso, uma correria pela universidade, pelo campus, né? Vendo esses experimentos, indo ao planetário, foi assim... Aí pega o ônibus, né? Foi um sucesso, né? E aí no final, né? E no final teve um menino que chegou e falou assim: como é que eu faço para vir aqui para a universidade? Porque assim, nem muitos dos pais nunca tinham ouvido falar da universidade, né? Nossa, é bem emocionante, na verdade, porque é isso. Se você uma pesquisa realizada com brasileiros, né, de todas as faixas, né, de renda e tal, e você vê que 88% não sabia dar o nome de nenhuma instituição de pesquisa no país, nem mesmo de uma universidade. Então, assim, se apresentar a universidade para essas crianças é uma coisa mágica.
Mas aí, o que eu vou responder para aquele menino? Honestamente, né? Como é que eu faço para vir aqui? Eu falo, você estuda muito que você vai conseguir chegar? É o que eu falei, mas é a realidade? Bom, não. Por quê? Né? Olha só, o Brasil, se você olha nesse estudo do Fórum Econômico Mundial, você vê que no Brasil, para uma pessoa de classe baixa chegar a uma classe média, né? Ou seja, renda baixa para uma renda média, né? Mediana, demora, em média, 9 gerações. Não é assim, então aquela criança está carregando muita geração nas costas, e os filhos e os bisnetos, ou seja, então a probabilidade dela conseguir chegar na faculdade, na verdade, é muito baixa. De fato, né? Você pode também ver a questão por raça também, né? Não só a questão por classe, de novo, né? E os negros são 71% dos jovens que abandonam a escola no Brasil para trabalhar. Ou seja, jovens negros, na verdade, acabam por isso passando em média 2 anos a menos na escola do que brancos. Então, ou seja, qual que é o acesso de um menino negro de uma escola na periferia com uma renda familiar baixíssima, se ele entrar na universidade, né? Isso que é a pergunta real aqui, né? E se você olha nesse mesmo estudo do Fórum Econômico Mundial, né? Você vê que o Brasil, ele tem um ranking de 80 dos 82 países analisados, ele é o número 80, ou seja, um dos últimos naquele quesito aprendizado ao longo da vida. Esse quesito, ele na verdade é um marcador de qualidade de ensino, né? Em todos, né, desde elementar até superior, e acesso, principalmente acesso a esse ensino. Então, ou seja, é desanimador mesmo. E as instituições, se você olhar em questão de instituições inclusivas, o Brasil está no número 74, ou seja, isso considera países de todo tipo e todo jeito, em todos os lugares que você pode imaginar. Então, qual né? Aqui eu vou ter que, parece que deu um problema com o som, eu vou ter que parar de apresentar e apresentar de novo. Porque eu quero falar assim, a gente tem muitas coisas para mudar, mas uma coisa que a gente tem que, né, que é de imediato, essencial, é a questão das cotas. Então, eu vou parar e começar de novo, porque tá dando... Ele falou que o som não ia passar. E eu vou colocar uma parte dessa música pra gente escutar. Existe muita coisa que não te disseram na escola. Cota não é esmola. Experimenta nascer preto na favela pra você ver. O que rola com preto e pobre não aparece na TV. Opressão, humilhação, preconceito. A gente sabe como termina quando começa desse jeito. Desde pequena fazendo corre pra ajudar os pais. Cuida de criança, limpa a casa, outras coisas mais. Deu meio-dia, toma banho e vai pra escola a pé. Não tem dinheiro pro busão. Sua mãe usou mais cedo pra correr comprar o pão. E já que tá cansada, quer carona no busão. Mas como é preta, pobre, o motorista grita... Não. E essa é só a primeira porta que se fecha. Não tem busão, já tá cansada, mas se apressa. Chega na escola, outro portão se fecha. Você demorou. Não vai entrar na aula de história. Espera, senta aí, já dá 1 hora. Espera mais um pouco e entra na segunda aula e vê se não se atrasa de novo. A diretora fala. Chega na sala, agora o sono vai batendo e ela não vai dormir. Devagarinho vai aprendendo que se a passagem é 3,80 e você tem 3 na mão, ela interrompe a professora e diz, então não vai ter pão. E os amigos que riem dela todo dia, riem mais e a humilham mais. O que você faria? Ela cansou da humilhação e não quer mais escola. E no Natal, ela chorou porque não ganhou uma bola. O tempo foi passando e ela foi crescendo. Agora lá na rua ela é a preta, no sovaco fedorento que alisa o cabelo pra se sentir aceita. Mas não adianta nada. Todo mundo a rejeita. Agora ela cresceu, quer muito estudar. Termina a escola, a apostila, ainda tem vestibular e a boca seca. Seca, nenhum cuspe. Vai pagar a faculdade, porque preto e pobre não vai pra USP. Foi o que disse a professora que ensinava lá na escola, que todos são iguais e que cota é esmola. Cansada de esmolas e sem o tim da faculdade, ela ainda acorda cedo e limpa 3 AP no centro da cidade. Experimenta nascer preto, pobre na comunidade, você vai ver como são diferentes as oportunidades. E nem venha me dizer que isso é vitimismo. Não.
bota a culpa em mim pra... Então, eu coloquei essa música porque eu acho que, assim, é um lugar que eu não posso falar, mas eu posso te dizer, né, de novo, assim, essa experiência para mim foi muito forte de escutar essa música e eu acho que o importante aqui, nesse gráfico, é mostrar que, bom, desde que foram implementadas as cotas, né, de escola pública na universidade, né, aumenta 23 vezes a chance de ingresso dos 20% mais pobres na universidade, né? A presença de jovens na questão das cotas raciais também é muito efetiva, né? Então, aumentou 268 vezes entre 2002 e 2015. Então, a gente tem que falar, ou seja, a cota é uma única possibilidade de muitas pessoas entrarem nas universidades, de fato. Aquelas que conseguirem terminar a escola. Aí, então, vamos agora falar um pouco da carreira, né? Então, uma vez que você entra na universidade, né, a gente tem o que se chama o encanamento vazado, ou seja, mulheres graduadas vai diminuindo o número até chegar em pesquisadoras 1A, que é 11% das professoras em física, em pesquisadoras 1A no CNPq. Eu gosto de pensar nesse encanamento vazado dessa forma, né? A gente entra uma mulher multidimensional, né, com diversas posições sociais, né, de renda, classe, raça, de interesses, de sonhos, de histórias de vida, né? E a primeira coisa que ela perde é o encantamento, né? Então, a gente tem aulas muitas vezes maçantes, aulas que são dadas para aquelas 5 pessoas que estão respondendo, a gente não está preocupada em que todo mundo, né, se engaje naquela aula. Então, a gente já perdeu. E aí, depois, nos mestrado e doutorado, a gente fala que a pessoa não pode fazer outras coisas, que ela tem que dedicar 100% do tempo, senão ela nunca vai ser cientista. A gente coloca os estudantes para trabalharem 24 horas no laboratório, aí ela vai deixando para trás, né, os interesses que são além da física. Aí, resolve se vai ser mãe ou não, porque maternidade é algo que dificulta muito a carreira. Então, ela vai deixando para trás, talvez, a maternidade ali ao longo do caminho. E aí, no final, a saúde, porque eu vejo... Minha mãe é cientista, como é que ela não tem tempo de cuidar da sua saúde? E eu vejo eu mesma, né, fazendo isso muitas vezes, de não cuidando de mim mesma, porque eu tô totalmente, né, trabalhando demais. Então, aí sai o que a gente chama de mulher na física, né? E nisso tudo tem o tempo e a energia dedicada aos cuidados, porque a gente, né... cuida muito dos nossos pais, dos nossos filhos, mais do que os homens, né? Dos nossos irmãos, irmãs. E aí, no início dessa, né? No início também, então tem aquelas, né? Aquele desencantamento vem com as aulas e avaliações, que muitas vezes, como eu disse, desencantam. Depois tem autoassédio moral e sexual, que a gente vai ver. Depois tem o mito da meritocracia e da objetividade. Isso tudo vai causando aqueles problemas que a gente viu no slide anterior. Além disso, dificuldades financeiras. Como é que muitas pessoas não têm dinheiro para ficar indo na faculdade, né? Para ficar comendo na faculdade. Discriminações por gênero, né? Discriminações por cor e discriminações por sexualidade. Então, para mim, né, são todas essas coisas, esse conjunto de coisas que podem dar conta da gente entender o que está acontecendo nesse encanamento vazado. E, de novo, né, não é só mulheres que têm esse encanamento vazado, não, né? Se você olhar negros e negras, né, negras e negros, e as distribuição de bolsa, né, no CNPq vai caindo, né, ao longo também da carreira. Então, ou seja, o vazamento, ele ocorre diretamente também associado ao racismo, não só a discriminação por gênero, né? E a gente tem que tomar cuidado, então, com essa palavra meritocracia, né? A gente, muitas vezes, quando a gente vai fazer nossas avaliações, eu falo muito sobre essa questão com os meus colegas, dou palestra, e aí invariavelmente, vai chegar uma pessoa para mim e fala assim, tá ótimo, mas na hora de escolher o meu aluno, minha aluna, eu vou escolher os melhores alunos.
aí eu pergunto o que é o melhor aluno? Quem é esse melhor aluno, né? E aí eu acho que tá muito legal essa opinião do Carl Wyman, ganhador do Prêmio Nobel, falando assim, não é talento, é privilégio. Então, quando os departamentos atribuem diferenças no desempenho de alunos e alunas, né, a diferenças de talento, ao invés de diferenças de privilégio educacional, eles estão sustentando e aumentando essas desigualdades sistêmicas. Ele tem trabalhos, né, que mostram, inclusive, que as metodologias tradicionais de ensino, né, elas perpetuam de uma forma particularmente acentuada as desigualdades de acesso à educação já na entrada da universidade. Então, o aluno chegou com cota, né, e aí ele vai para uma aula de metodologia tradicional de ensino, onde alunos pertencentes a grupos subrepresentados na ciência têm pior desempenho comparado com alunos pertencentes a grupos sobre-representados. E ele mostra, o Carl Wyman, em seus trabalhos, que isso está associado ao desempenho que antes da universidade, né? Ou seja, a universidade está perpetuando aquela diferença, aquela desigualdade. Mas quando você faz metodologias ativas, né, tem uma possibilidade, isso é uma coisa que a gente tem que estudar ainda melhor, mas né, isso é uma grande bandeira, assim, dele e de outros professores, que quando ele fez esse estudo, por exemplo, não havia diferença estatística no desempenho. Então, as metodologias ativas, só da forma de mudar a forma como a gente está ensinando e avaliando, a gente já está aumentando a chance de alunos e alunas que chegam com menor conhecimento anterior devido à sua má sorte, né, de ter nascido numa situação desprivilegiada. Aí, de novo, Paulo Freire fala, educação ou funciona como um instrumento que é usado para facilitar a integração das gerações na lógica do atual sistema e trazer conformidade com ela, ou ela se torna a prática de liberdade, o meio pelo qual homens e mulheres lidam de forma crítica com a realidade e descobrem como participar na transformação do seu mundo. Ou seja, o Paulo Freire está falando, não tem posição neutra. Ou você está atuando para perpetuar esse problema, ou você está atuando para transformar esse problema. Você não tem como ter uma posição neutra nisso. E aí a gente vem para a questão do assédio. Então, além dessa questão né, do background familiar, você tem a questão do assédio, reportado em estudo, de novo, um estudo daqui, do qual Simone faz parte, que está aqui presente. Então, 32% das mulheres, né, entrevistadas, né, da Sociedade Brasileira de Física, entrevistadas, reportaram assédio sexual. 32%. E 52% assédio moral. E veja que os homens reportam 31% de assédio moral. Ou seja, o que é isso? Que ambiente é esse? Que ambiente violento é esse? Que a gente está querendo que as pessoas entrem, que se deem bem, que terminem? Me dá vontade, quando eu vejo uma coisa dessa, de falar, não faça física, por favor. Melhor você não fazer. Né? Então, se a gente não tiver formas de lidar com isso, a gente está criando uma situação absolutamente impossível, principalmente para as mulheres. E depois tem a questão da maternidade, né? Então, você vai escolher ter filho ou não ter filho, e você tem que manter uma certa produção científica alta. E esse é um gráfico que mostra, né, na Dinamarca, veja bem, na Dinamarca, que tem, né, os homens têm que ter licença paternidade, tem todo um aparato, né, do Estado muito maior do que aqui para ajudar as mulheres que têm filhos, e mesmo assim o número de horas trabalhadas tem um declínio grande, né, e elas nunca recuperam, 20 anos depois elas não recuperam o número de horas trabalhadas que elas tinham. E veja o que acontece com os homens, que é a linha cinza, nada. Acontece o nascimento do primeiro filho e não mexe, né, estatisticamente, claro, não são todos os homens, mas isso daí, quando você é cientista e você tem que trabalhar X horas e muitas horas, e a gente tem que produzir muito, a gente olha para um gráfico desse e você pensa, meu Deus, eu tenho que escolher entre ter filha e seguir a carreira, né? Então, isso é uma escolha que ninguém deveria ter que fazer. É uma outra violência essa escolha.
né? Então, esse discurso da meritocracia e da objetividade, ele nega as estruturas que perpetuam as desigualdades de gênero, raça e classe na física. A gente tem que tomar muito cuidado. Quando eu falo melhor, eu vou escolher o melhor aluno, eu estou considerando que a pessoa tem que lidar em casa, que aquela pessoa, talvez aquela aluna esteja cuidando dos pais e fazendo o dever de casa em muito menos tempo do que aquele aluno, que ela tem que trabalhar fora da escola para se manter, que ela tenha sofrido assédios e tenha dificuldade de se expressar na sala de aula, que ela teve talvez um filho, né? Estou considerando isso? Eu estou negando essas estruturas. E tem uma desconsideração também histórica e filosófica dos fundamentos da física e seus processos epistemológicos. De novo, pensando como se a física fosse separada da sociedade. E aí, eu vou colocar 2 reflexões aqui para a gente fechar, né? Atenção, cuidadosa às perguntas feitas de como os programas de pesquisa vêm a ser legitimados e apoiados, de como as disputas teóricas são resolvidas, de quais experimentos são realizados, revela o funcionamento das normas culturais e sociais em todas as fases das ciências naturais, né? Ela está falando de ciências naturais. Em todos os níveis, escolhas são e devem ser feitas que são sociais, mesmo que sejam cognitivas e técnicas. A implicação direta é que não apenas coleções diferentes de fatos, mas diferentes pontos focais de atenção científica, mas também diferentes concepções de explicação e prova, diferentes representações da realidade, diferentes critérios de sucesso são possíveis e consistentes com o que chamamos de ciência. As ciências naturais, elas não são separadas. Em todo momento da gente fazer física, a gente está fazendo escolhas humanas. A física é uma ciência humana também. Claro que ela tem provas empíricas? Tem, mas quais provas que vão entrar? Quem que vai ler o seu artigo? Né? Ou seja, muitas dessas provas que a gente diz ficam perdidas, são redescobertas anos e anos depois, né? Então, é o caso, eu posso dar vários exemplos para vocês, mas se vocês olharem na história da física, vocês vão entender isso muito bem, né? Então, como é pensar, eu deixo aqui essas perguntas, como é que pensar objetivamente, isso é, pensar que é definido como independente, impessoal e transcendente, também é entendido hoje, não, né, como pensar como um homem. E eu coloco mais, pensar como um homem branco e europeu, porque a Europa conseguiu, né, transformar um pouco dessa ideia de que a África era, tipo, não tinha racionalidade, etc, que eram seres, né, espiritualizados, mas não tinha racionalidade, não tinha ciência. A gente esquece, né, que o Egito, né, com toda aquela grandiosidade, né, que foi, né, o Egito em termos de transformação científica do que a gente considera hoje, né, tá na África, né? E subjugação daqueles povos não é nem considerado. Então, como é que isso veio a se chamar objetividade, né? E como essas associações ajudaram a definir os critérios para a boa ciência, para distinguir os valores considerados científicos daqueles que a gente considera não científicos. Em suma, que particular normas e valores culturais tem a linguagem do gênero e do eurocentrismo branco transportada para a ciência, e como essas normas e valores contribuíram para a sua forma e crescimento. Eu deixo a vocês isso assim, uma coisa para pensar, estudar, ler. Eu não tenho uma resposta pronta para nada disso, mas eu acho que são coisas que são provocações que são importantes da gente, né, questionar aquela caixa que a gente chama de física e a maleabilidade dela. Eu posso, se vocês quiserem, depois dar várias sugestões. Esse aqui é um início. Não que eu tenha lido tudo, de todas as coisas, mas eu acho que a gente tem que começar a disseminar trabalhos que falam sobre descolonização da ciência. E no Brasil mesmo, para as pessoas, né, a Sarah Pilheiro fez uma série com a Sueli Carneiro, legal, sobre a ciência e o racismo do Brasil e o papel da ciência na construção do racismo, né? Aproveito para convidar vocês para essa conferência em educação que a gente esperamos fazer no ano que vem, né, dependendo desse Covid, né, e termino por aqui. Então, eu vou deixar só esse painel, eu não vou falar sobre ele, mas está falado, ou seja,
E eu agradeço muito, né, vocês estarem aqui me escutando, e a Júlia, principalmente, por estar aí do outro lado, né, mediando esse encontro. Obrigada. Gabriela, muito obrigada. Peraí que eu estou me ouvindo. Maravilha. Muito feliz de te ouvir, muito feliz de poder trabalhar com você. Estamos aí nas batalhas de poder promover o ensino de física, especialmente, né, falando dentro de sala de aula, né, especialmente para as pessoas que mais precisam, né, não só para 5 pessoas, né, é uma batalha, e aqui o nosso público especialmente, tem muita gente fora também, mas especialmente alunos e alunas da licenciatura de física, né, então eu acho que essa reflexão é importantíssima. Como que a gente pode chegar, então, nessas pessoas que mais precisam, de ver se elas estão dentro de sala de aula, né, ou trazer elas, né, ir até elas, como você foi na Sementis. Bom, pessoal, vou deixar vocês fazerem as perguntas. Algumas, a gente tem um tempinho para perguntas. Vou ler aqui uma pergunta que foi feita pela Mariana Malarte Salles Andrade, acho que você conhece, né, Gabi? Conhecemos. E quem quiser perguntar pode abrir o microfone também ou mandar a pergunta que eu leio aqui. Então, a Mariana perguntou. Mariana é professora da UNB, professora de física da UNB. Quais seriam algumas ferramentas concretas para melhor avaliar talento, ao invés de privilégio, em processos seletivos de alunos? Então, obrigada pela pergunta, Mariana, outra amiga. Então, as coisas que eu tenho lido, inclusive foi uma palestra que eu achei fenomenal de um professor da PUC. Júlia, como ele chamava? É o Kutova. Kutova. Gente, ele é diretor da PUC Virtual, se não me engano, é uma palestra sobre avaliação. Que é, assim, incrível, que ele vai e ele pega. Então, uma das coisas que ele fala, né, são você variar os métodos de avaliação, ou seja, se não avaliar só, assim, ter aqueles problemas, né, 3 provas, né, você ter, na verdade, várias avaliações distribuídas ao longo do semestre, valendo menos, ao invés de você ter poucas avaliações, né, valendo muito, e variar. Então, você não vai avaliar somente resolução de exercício. Questões dissertativas também, você vai ter questões mais objetivas e mais sobre conceituais. Você vai ter avaliações que passam por participação, né, trabalhos em grupo e trabalhos individuais, né? E você pode avaliar também, dentro de metodologias ativas, investigativas, como você está fazendo muita coisa, né, na sala, né? Uma parte grande a perguntas, pode avaliar as perguntas que são feitas, inclusive, é uma ótima forma. E como a pessoa está engajando nos grupos, como ela está ajudando os outros alunos. A Júlia, inclusive, nas aulas dela, está, né, fazendo bastante isso, né? Tem uma pluralidade de avaliações e parte delas são reflexões mais profundas sobre matéria, ou parte delas são, inclusive, críticas ao próprio curso, né? E eu acho que isso tem uma gama enorme. Então, eles sugerem usar o maior gama de avaliações possíveis e distribuir, né, o tipo de avaliação e as notas também, para não ficar aquele aluno ansioso, né, que fica com a mão fria, tem um branco, aí perdeu o semestre, né? Eu recomendo muito essa palestra. Eu vou procurar o link aqui, vou ver se eu coloco, aqui. Tá? Só avisar aqui, a Kelly falou que vai responder perguntas sobre certificado no final, e eu queria chamar o Daniel Tasca também para fazer uma pergunta aqui. Professor da UF, Universidade Federal Fluminense, professor de Física. Daniel? Oi, obrigado, Júlia, pela palavra. Obrigado, Gabizinha, pela palestra, foi ótima. Acho que minha pergunta é mais um comentário a respeito de um ponto que você tocou do que uma pergunta, propriamente. Com relação àquele gráfico que você mostrou, né, na baixa de produtividade das mulheres logo após a maternidade, em comparação com os homens, né? Então, assim, dá para ver naquele gráfico que a baixa de produtividade no trabalho das mães é muito mais acentuada
do que o dos homens. Dos homens, na verdade, não tinha, pelo que você mostrou, não tinha mudança nenhuma, né? E então eu acho assim que, na verdade, a maternidade, por ser uma coisa importante na vida, ela deveria, de fato, causar uma baixa na produtividade no trabalho, mas não só para a mulher, mas para o homem também. Concordo. Né? Então, o trabalho devia ter mecanismos de acesso, né, e de adaptação para o homem e para a mulher poderem, né, tipo, viver essa coisa da vida. Só que, em geral, essa carga toda, ela é depositada na mulher. Por isso que a baixa de produtividade no trabalho da mulher é impactada, enquanto a do homem não é. Né? Então, enfim, acho que é mais um comentário. E, claro. Se você quiser Olha, eu concordo com você e eu acho que a gente tem que ter sistemas. O problema é que a gente não tem sistemas avaliativos, né, para homens ou mulheres que permitem isso. E até foi muito interessante, a gente estava escrevendo uma carta no GT Gênero para a CNPq, para a questão da avaliação das bolsas da comissão diária da física para avaliação das bolsas de produtividade em ciência, que são bolsas, né, que você ganha, falando para o pessoal que não conhece, são bolsas de pesquisa, né, que você ganha, que considera os últimos 5 a 10 anos de produção, né, na sua carreira, para avaliar se você vai receber essa bolsa e que dá dinheiro para você fazer, inclusive fazer a pesquisa, né. E a gente estava escrevendo uma carta pedindo, né, 2 anos, a avaliação de 2 anos a mais para mães, né, do que para pessoas que não tiveram filhos, né. E aí a gente pensou muito se a gente não incluía pais, porque a gente quer estimular que os pais façam isso. Só que aí a questão que veio era o seguinte: o que está acontecendo hoje, né? A gente nem está nesse. Os pais não estão dedicando as crianças, né? Então, a gente dá aquele tempo a mais no CNPq, a gente, na verdade, vai estar favorecendo ainda mais os homens em relação às mulheres. E esse incentivo, ele tem que vir de uma forma mais global primeiro, né? Então, infelizmente, o que eu vejo nas avaliações da questão da maternidade é que mesmo em países como a Suécia e a Dinamarca, em que a licença paternidade é obrigatória, mesmo assim, essa carga cai mais em cima das mulheres. Então, é um trabalho longo e árduo de fazer essa mudança para que os homens possam arcar com uma parte mais, né, significativa. Claro que nunca vai ser a mesma quantidade, mas uma parte mais significativa disso. E eu concordo, o que a gente tem que mudar ali são os métodos avaliativos também. Os homens tem que ser ok não produzir tanto nesse momento. A gente tem que incentivar as pessoas a serem humanas, né? E não a serem máquinas. Isso. Muito obrigado. Obrigada, Daniel. O Gabriel Matheus tinha perguntado lá no meio da palestra com o Mosca onde essa escola, eu imagino que deve ser em relação a dos Sementinhas, né? É uma escola em Natal, né? Eram 2 escolas em 2 periferias de Natal, assim. Uhum. Simone Silva Alexandre, professora de Física na UFMG, quer fazer uma pergunta. Simone, boa noite. Boa noite. Então, eu não sei se é pergunta ou comentário, mas pegando essas 2 perguntas que foram feitas até agora, achei muito interessante a pergunta da Mariana, e eu penso muito nela, na verdade, especialmente na admissão, né? A admissão para os alunos na universidade, depois para pós-graduação. A gente realmente, até agora, né, tem uma seleção que é dita como objetiva e que mede realmente muito mais o privilégio do que talento, né? E uma das alternativas, uma das coisas que foram feitas são as cotas, né? Sim. Que teve como objetivo colorir um pouco as universidades, né? Mas que não é por si, né? Não resolveu o problema sozinho, né? Então eu penso que talvez a gente tenha que encarar como uma coisa das instituições mesmo, de trabalhar essas bases, né? Então os negros, pretos, pardos,
né? As mulheres que entraram na física, escolher física tal, então porque tem alguma afinidade, entraram lá. Será que a gente pode fazer trabalhos para que essas pessoas diminuam as dificuldades que elas têm, né? Para pelo menos alcançar esses méritos que são cobrados nas entradas, tipo, dar cursos de como escrever artigo, dar cursos de como escrever teses, né, específicos para esses grupos, né, para diminuir essas diferenças. E uma outra questão que eu acho que o problema é muito maior, né? Você está contando aí, Gabi, que estão escrevendo uma carta para a SBF pedindo aí 2 anos, né? Nós fizemos isso na pós-graduação, pedindo um tempo de 6 anos para avaliação das mulheres que tiveram filho, né? Que 2 anos, 6 anos também não vai resolver o problema. Eu acho que a gente tinha que encarar que para a mulher é diferente, né? Você viu aí que são 20 anos, né, de estudo, e o número de horas das mulheres, né, depois da maternidade nunca se iguala ao que era antes de ter o primeiro filho, né? E isso a gente vê. Eu tenho uma filha de 14 anos e até hoje a demanda, né, como mãe é uma coisa enorme, né? Nunca, assim, os 2 anos, os 2 primeiros anos são um inferno, realmente ser só mãe. Mas depois também você continua sendo muito demandado, né? E uma das coisas que apareceu muito no questionário desses trabalhos que você citou aí, desse trabalho que você citou aí, é o cuidado com familiares, né? Isso. Que também não é só com filhos, né? Não cai em cima das mulheres, né? Então acho que a gente tinha que, de alguma maneira, assumir que não dá para esperar as mesmas métricas que se pede para os homens, para as mulheres, né? E para negros, pardos e outras minorias, acho que tinha que encarar mais de frente ainda. É simples assim, ó, não vai exigir a mesma coisa, tem que entrar, depois que virar professor aqui, depois que virar professor por fora, depois que tiver igual, aí a gente começa a falar de igual para igual. Mas, por enquanto, eu acho que tinha que ser coisa até muito mais radical mesmo. É assumir que não é para pedir a mesma coisa. Então, eu concordo. A CAPES recomenda, né, cotas nas pós-graduações, né, entrada no mestrado e doutorado, cotas raciais. Né, eu acho que a maioria, não sei quais universidades têm, eu sei que aqui não. Então, é uma sugestão da CAPES, e mesmo assim a gente vê muito poucas universidades adotando, né? Então, eu acho essencial. Outra coisa que eu já percebi que é muito interessante, né? Quando eu fui ao UNB uma vez, no Instituto de Física, dar uma palestra, tem uns anos isso. A Mariana, você não estava aí, não, você estava na Suécia. E aí, os meninos do PET que organizaram, né? E os meninos do PET, eu fui do PET, então eu tenho muito carinho pelo PET, né? Que é um programa de treinamento, né? Da CAPES. E aí, os meninos do PET me falaram que eles, né? Eles têm um programa de dar suporte para os cotistas. Então, o primeiro ano dos cotistas, pelo menos os alunos do PET me falaram que eles davam aulas extras. Eles davam aulas. Então, eu achei isso fenomenal, porque isso era aquela coisa que todo mundo sai ganhando. Quando eu falo para os meus alunos, quando você ensina, você sai ganhando, e quem você está ensinando sai ganhando. Todo mundo vai aprender mais. Agora, eu concordo, Simone, que tem que continuar. Você disse tem que ser em todas as camadas, né? Na pós-graduação e depois professores, né? Agora tem cotas para entrada nas universidades federais, né? Mas não são sempre respeitadas, ou são, né? Eles acham formas de não fazer. E a questão da maternidade da mulher negra também é muito diferente da questão da mulher branca, porque a mulher branca paga a mulher negra para cuidar do seu filho, para ela poder trabalhar. E a mulher negra paga quem? Né? Então, muitas vezes que a gente faz, né, quando a gente pode, né, nós mulheres, para a gente poder cuidar, trabalhar, a gente paga alguém para cuidar da nossa mãe, da nossa irmã, do nosso filho, né? E quem quer esse alguém é outra mulher, né? Então, a gente tá tendo que usar o sistema, né, que é um sistema que é muito uma repressão, né, de fato, para a gente conseguir ficar no sistema, né, ficar na carreira, que é um absurdo a gente ter que fazer isso, né? Então, eu acho que você tem razão, assim, isso tem que
tem que ir, né, não é só naquele início, e tem que ter um sistema de suporte, não adianta só colocar cota e esquecer da pessoa lá dentro. Mas eu falo mais que isso, eu falo talvez cota mesmo, mas uma coisa mais radical mesmo. Por exemplo, me assusta profundamente o fato de que na física da UFMG não tem uma professora negra. No ISEX da UFMG, o ISEX inteiro não tem uma professora negra. Nossa Senhora. Nenhuma, é zero. Não, socorro. Então, assim, eu acho que tinha que mais do que cota, você tem razão, tem que ser mais radical. Tá, muito obrigada, Gabi, e a todos aí. Nossa, eu acho que essa reflexão que você trouxe é essencial, na verdade. Obrigada. Vamos continuar aí nas tentativas. Mudar as Pessoal, olha só, nós estamos estourando tempo aqui, então tem um comentário do Gabriel com uma pergunta e o Daniel e a Mariana querem fazer mais comentários, vou pedir para vocês serem breves. Deixa eu ler aqui o comentário do Gabriel, a pergunta. Gabriela, primeiramente, gostaria de parabenizar sua excelente visão sobre representatividade e análise socioeconômica. Infelizmente, é uma realidade a ser transformada. Enfim, eu vi no início da sua apresentação sobre sua pesquisa científica em quântica. Gostaria de saber sobre a sua realidade no exterior e quais foram ou são os principais desafios para atuar em pesquisa. Se possível, comente sobre o cenário cosmológico e qual caminho a comunidade científica está se empenhando mais especificamente na cosmologia quântica. Então, eu queria que você comentasse. Isso é tema para uma palestra, né? Acho que a cosmologia quântica, não sei se você mexe com isso ou não, mas desafios na pesquisa é outra palestra, né? Mas se você puder comentar um pouco para o Gabriel, e aí o Daniel e a Mariana vão comentar também rapidinho, que a gente já está esgotando o tempo aqui. Então, Gabriel, quando eu estava na graduação, no mestrado, eu tentei aplicar para fazer um doutorado fora e eu não consegui bolsa. E eu acabei, mas aí eu consegui no Rio e fui muito feliz pro Rio, porque eu sempre quis morar no Rio. E aí a Maria Carolina Nemes, que foi minha orientadora, foi orientadora da Júlia e mãe, né? Mãe nossa. Ela falou, olha, né, que ela, tipo assim, eu tava debaixo das asas dela, e ela falou, olha, você vai agora encarar o mundo, e o mundo não é assim não, né? O mundo é cheio de dificuldades e muito competitivo, e você vai encontrar muito machismo também, e isso vão ser desafios grandes. E eu lembro dela falar isso, porque realmente eu fui para o mundo e encontrei esses desafios. Né? A coisa que mais me tocou ao longo da carreira foi a competitividade. Então, uma competitividade muitas vezes pouco amigável, fora do Brasil, principalmente. Então, assim, quando você chega na Europa, quando eu vi que os meus colegas do lado, né, não compartilhavam sala comigo, não podiam me contar o que eles estavam fazendo, né, no meu próprio grupo, né, ou seja, tive situações muito tensas com colegas, realmente de coisas pouco éticas mesmo, ou seja, quando tudo vale para você passar, né, à frente e por cima. E isso é uma violência, na verdade. Então, a dificuldade de pesquisa é um pouco essa, né? Mas aqui também a gente tem outras dificuldades. Então, uma vez eu fui no doutorado e tinha que terminar um experimento e fui para a UFRJ à noite fazer o experimento, né, no fim de semana, no domingo, fazer o experimento. E cheguei lá e não tinha ninguém, eu fiquei muito tensa, fiquei com muito medo, né? Muito, muito. É um lugar muito ermo, muito... E eu não tive coragem, eu fiquei lá uns minutos, chamei um táxi, saí correndo, desesperada. Então, e aí eu lembro, meu amigo Oswaldo falou, pô, eu passo várias noites aqui, né? Então, assim, né, ou seja, uma diferença importante na hora de fazer pesquisa, né? Eu dava 6 horas, eu tava, né, 7 horas saindo correndo de lá. E ele não, podia ficar lá à noite e se sentia à vontade. E a questão da cosmologia quântica, eu não sei muito sobre isso. Assim, eu leio coisas de divulgação, que eu sou apaixonada, mas
que eu não trabalho com isso, mas acho que o pessoal tá agora é buraco negro, tá com tudo, né? Chiquérrimo, bacanérrimo. Eu falo, se eu fosse estudar física hoje, e eu tentei estudar cosmologia no FMG, e na época não tinha ninguém que trabalhava nessa área, e foi por isso que eu acabei indo trabalhar com física de partículas, depois física ótica quântica. Mas eu acho que assim, sei lá, eu usei outra palestra, né? Que nem eu não seria eu que daria, né? Mas é isso. Daniel? Eu não sei se você tinha levantado a mão antes, se você levantou de novo agora. Daniel, quem? Eu? Você não levantou. Ah, não, acho que eu apertei aqui sem querer, desculpa, eu já Então falei tá. o que eu queria falar, obrigado. Beleza. Mariana? Mariana Malardi? Estou aqui. Então, gente, eu queria só comentar, voltando um pouco ali naquela discussão que a Simone ensejou, né, que essa transformação precisa ser realmente mais radical do que simplesmente uma política de cotas. Eu acho que a política de cotas é só o começo, assim, quer dizer, talvez uma das frentes que a gente deve pensar, mas realmente não é suficiente, né? A gente vê que o ganho existe, mas ele ainda é pouco perto do tamanho do problema. Então, toda vez que eu tenho oportunidade, eu converso muito sobre isso com os meus colegas na minha instituição, eu gosto de falar que eu acho que a universidade tinha que ser um espaço de acolhimento. Então, por exemplo, quando eu tenho oportunidade de lançar essa ideia, eu falo, por que não? Por que a gente não tem um ano pré-vestibular dentro da universidade? Onde todas as pessoas vão entrar, e o critério não seria, de maneira nenhuma, de conhecimento. Seria um critério que pegaria justamente essa... você tem um ano para passar dentro da universidade se você cumpre critérios sociais, de gênero, de raça, etc., etc., e você tem um ano para ficar aqui dentro, fazendo disciplinas de nivelamento, vamos dizer assim, conhecendo a universidade, ou seja, criando musculatura e autoconfiança e autoestima para depois enfrentar um processo seletivo, um vestibular ou um processo seletivo qualquer que seja, né? Então, essa é uma ideia que eu gosto de lançar e eu acho que, mesmo assim, ainda precisa de mais coisa, né? Então, eu acho que é um problema multidimensional, a solução também tem que ser multidimensional. Quero comentar também rapidamente que fiquei emocionada com seu depoimento, Gabi, sobre as dificuldades que você encontrou ao longo da sua carreira para se estabelecer como física, cientista, professora, né? Depois que você saiu do UFMG. Comigo foi exatamente a mesma coisa. Eu não fui aluna da Carol Nemes, mas na UFMG a gente tinha, digamos, uma bolha, né, de segurança, e aí eu tive o mesmo impacto e no dia seguinte que eu saí de lá, eu comecei, na verdade, lá também, assim, pontualmente, com piadinhas de professores, mas nada, uma coisa que fosse assim, me causasse um impacto muito grande do ponto de vista de, será que é isso mesmo que eu quero fazer para a minha vida? Né, enfrentar esse tipo de obstáculo, e eu passei muitas vezes por isso a partir do pós-doc, fora do Brasil, e depois até agora já como professora universitária na UNB, então passei 2 anos na Suécia, e lá eu dava palestras e eu via que algumas pessoas me abordavam depois e falavam, nossa, mulher brasileira, você deu uma palestra tão boa, ou seja, a pessoa achava que estava fazendo um elogio, mas eu via que ela estava surpresa pelo fato de uma mulher brasileira, né, estar dando uma palestra ali num nível que seria o adequado, né? Então, assim, a gente passa isso cotidianamente. E no longo prazo, talvez mesmo no curto prazo, vai minando a nossa confiança e vontade mesmo, né? Vontade de fazer, de continuar na ciência. Então, enfim, a gente tem que a cada dia se recarregar, e a sua palestra nos dá muito isso, essa reenergização que a gente precisa para continuar. Muito obrigada. Ai, obrigada.
As piadinhas, muitas, nossa, muitas ao longo dos anos, meu Deus. É verdade, nossa. Depois a gente podia fazer assim um livrinho de piadinhas, né? De uma seleção assim das melhores, piores piadas que nós, mulheres cientistas, ouvimos ao longo da carreira. Mas é isso. Muito obrigada. E até o fato de que quando eu cheguei, por exemplo, na Áustria, os meninos, ele foi colocado numa sala separada em outro andar com outra menina, como se assim, porque a gente tem que separar clube Luluzinho em bolinha. E aí, de fato, isso atrapalhou a minha colaboração com os meus colegas. E eles saíam para tomar cerveja e não me convidavam, não, porque era tipo. Era encontro dos homens, sacou? Para eles falarem, né? Então, vários dos encontros em que as colaborações iniciavam eram esses encontros bolinha, que as meninas não podiam, as Luluzinhas não eram convidadas. Isso já é uma exclusão, né? Quando você não está no ambiente social onde as coisas estão acontecendo, já é uma exclusão. Gabi, muito obrigada, Gabriela. E aí queria, então, repetir o convite para o grupo de estudos que a gente tem, porque eu acho que eu penso que assim, uma das coisas que eu quero fazer enquanto professora, né, professora numa licenciatura de física, né, é apoiar essas pessoas que chegam mais frágeis por causa da história delas, né, e fortalecer. Então, o nosso grupo de estudos, que é junto com a Gabriela, junto com a Simone, junto com o Vitória, que está aqui, o Daniele, que vai entrar também, a Aline, que já esteve lá também, é um lugar para a gente se dar a mão e se fortalecer, e lendo pessoas que nos ajudem a compreender que a gente tem uma fragilidade histórica que a gente pode superar. Né? Então, convido vocês, podem me escrever, julia@pucminas.br, tá bom? Ali, ó, a Kelly está fazendo a divulgação aí, obrigada, Kelly. Gabi, agradeço demais, adorei. Obrigada a vocês. Muito mais gente adorou. Você quer falar tchau aí com o pessoal? Gente, muito obrigada pelo convite, por aguentarem a falação. Antes do encerramento, eu gostaria só de responder as perguntas dos certificados, né? Os certificados, eles serão enviados para vocês no e-mail, através do próprio Simpla. Então, eu baixei a lista das pessoas que estão presentes, nós vamos fazer análise, né? Então, a gente vai lá, vai falar, ó, estava presente, não estava, e o certificado chega para vocês por e-mail, tá, gente? E em relação à continuação da Semana da Física, é interessante porque a palestra de amanhã, quando surgiu a ideia, né, de falar sobre as mulheres na física e pensar sobre essa história, a palestrante de amanhã, que é a Elisete, ela se enquadra, ela se encaixa em tudo isso que não poderia levar ninguém para a ciência. Então, a gente tentou colocar uma palestra encaixada com a outra. Então, a Elisete, antes de falar do tema que ela estudou no doutorado, ela vai contar um pouquinho da trajetória dela, né? Mulher negra, pobre, quando ela começou o curso de física, crianças pequenas. Então, assim, a história dela é emocionante mesmo. Eu fui colega da Elisete, né? Eu não me enquadro em toda só porque eu não sou negra, mas todo o resto, eu me lembro que quando eu fui no SNEF, que eu assisti uma palestra sobre isso, as probabilidades que eu tinha de fazer graduação tendia a 1 sobre o infinito. Era assim, era impossível, essa menina nunca vai ser cientista, né? E a gente acaba encontrando pessoas no nosso caminho que nos ajudam a, assim, mostrar que não é bem assim, não, né? Então, eu sou filha de pais que não tinham estudo nenhum, né? Meu pai parou de estudar no fundamental, minha mãe no ensino médio, e
quando você fala, né? Quando você falou sobre essas coisas, é igual a Mariana falou, passa realmente um filme na nossa cabeça. Eu acho que tem horas que eu nem me lembrava que eu já fui assim tão pobre. E assim, nós temos, né? É a realidade da nossa licenciatura, nós temos muitos alunos que são bolsistas do ProUni, faz parte da realidade deles, então saber que é possível, saber tudo isso é importante para a trajetória deles, né? Para eles não desistirem. A Elisete, ela teve problemas por ser da PUC para entrar na Federal, mas ela fez o doutorado lá. Vocês falaram que tiveram problema para outra instituição, que também é o caso dela. Ela fez licenciatura na PUC, depois ela fez mestrado na PUC também. Quando ela foi tentar o doutorado, ela ia desistir, ela viu muitas portas se fechando na cara dela. E aí ela lutou mais um pouquinho e ela finalizou o doutorado esse ano. Então, assim, vale a pena. Amanhã também assistir a palestra, a Elisete vai contar um pouquinho da trajetória, muito mais a fundo que isso, né? Ela com certeza vai se emocionar, porque é a história dela, e ela vai falar sobre o que ela estudou e de quão importante é o estudo científico que ela fez no doutorado. Então, gente, fica aí o chamado para vocês continuarem participando da Semana da Física, né? É quase que uma continuação. A gente traz mulheres que enfrentaram muitas coisas para serem cientistas. Então, boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Tchau, gente. Tchau. Até mais. Obrigada, Gabi. Obrigada, Júlia. Obrigada, Kelly. Nós que agradecemos, Gabriela. Você foi brilhante. Já arrumei até tempo para participar do grupo, tá, gente? Segunda-feira estou firme e forte. Legal.